Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindos à live Compliance desde a perspectiva do setor público, que é o segundo episódio do projeto Diálogos Transparentes, de iniciativa da Biblioteca, que é a unidade de informação da Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Maranhão. Hoje nós temos aqui a presença de Renato Capanema, e Renato Capanema, ele é auditor federal, com experiência na promoção e avaliação de programas de integridade, mestre summa cum laude em estudos anticorrupção pela International Anti-Corruption Academy, na Áustria. Ele também é autor do prefácio do livro Temas Específicos de Compliance, da editora Lumen Juris. Esse eu tenho aqui. Ele é coautor dos livros Compliance à Luz da Governança Corporativa, lançado pelo IBGC. Além disso, ele é coautor do livro Lei Anticorrupção Empresarial, Aspectos Críticos à Lei 12.846/213, da editora Fórum, e ainda é autor dos artigos O Impacto dos Acordos de Leniência nos Incentivos para a Cooperação Internacional. Além disso, de mais um artigo, O Papel da Controladoria Geral da União no Fortalecimento do Sistema Nacional de Integridade no Brasil. Esse foi apresentado no Congresso Internacional do CLAD. Bem-vindo, Renato. Boa tarde. Boa tarde, Rosana. Boa tarde, os demais colegas. Agradeço demais o convite que foi feito. É um prazer falar desse tema e é um prazer participar de um projeto tão legal. Uma oportunidade de conversar, de tomar um café, né, no início da tarde, e conversar sobre assuntos que têm uma importância muito grande para a nossa sociedade e para o nosso país, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Pois bem, Renato, eu começo com uma provocação inicial de que uma organização ela será tanto mais íntegra quanto suas ações estiverem em consonância com sua missão institucional, com seus objetivos institucionais. Então, nesse sentido, o compliance, enquanto programa de integridade, ele vai se referir à prevenção e detecção de fraude e atos de corrupção. E, nesse sentido, ele é uma ferramenta de concretização das políticas públicas, de auxílio à concretização das políticas públicas e da prestação dos serviços públicos. Então, eu diria que o compliance ele não é um fim em si mesmo, mas ele está inserido dentro de um contexto maior, que é o contexto de governança pública. Eu inicio assim e passo a palavra para você com a palavra. Perfeito. É muito importante entender o compliance, de fato, como um pilar da governança. Ele não pode ser um fim em si mesmo, porque se ele tiver destoado ou se ele eventualmente atrapalhar a entrega dos serviços à sociedade, ele não está ajudando em nada, né? Eu me recordo muito bem o dia que eu participei de um evento na Petrobras, logo depois da crise toda, dos escândalos, a Petrobras implementando um sistema de governança muito estruturado, que hoje é muito reconhecido no Brasil e no mundo todo, né? É uma referência, um benchmark interessantíssimo, mas um benchmark que veio a partir de um momento de dor, né? De uma disruptura, de uma crise muito forte. E eu me recordo do presidente da Petrobras, à época, me perguntando: o que eu faço? Porque agora ninguém quer assinar mais nada aqui. Em nome do compliance agora, ninguém quer fazer mais nada, porque ninguém tem segurança em fazer mais nada, né? E o compliance ele não pode ser o dizer não, tão somente. Ele não pode ser o não pode-se fazer isso, ou há um impedimento para aquilo, ou não é possível dessa forma. Ele tem que indicar como fazer, então, né? Se você
tem uma organização, agora vamos supor que a gente está pensando numa empresa privada que visa o lucro, o compliance ele tem que ser pensado na perspectiva do lucro. Se o compliance ele vier para impedir o lucro ou atrapalhar a finalidade da organização, isso pensando numa organização privada, se o compliance vier numa organização pública para impedir que as atividades sejam executadas, e as atividades elas visam necessariamente a entrega de bens, serviços à população, então o compliance está atrapalhando, ele não está ajudando. Integridade é um pilar da governança, o próprio decreto que estabeleceu isso no governo federal estabelece assim, assim como prestação de contas, transparência, a integridade também é um pilar da governança. Então, a gente não pode pensar de forma destoada, como algo isolado, apartado do resto. Né? Isso tende a ser um problema. Né? Se a integridade, se a área de integridade ela for uma área afastada das outras áreas da organização, vai dar errado. Vai dar errado, porque ela vai estar insulada, ela não vai conseguir dialogar, ela vai viver no mundo próprio, no mundo só dela, e não necessariamente vai conseguir refletir nos objetivos da organização a missão que ela se propõe. Porque a missão do compliance não é ser um obstáculo para pessoas que vão fazer coisas erradas. A missão do compliance é ser um instrumento de gestão para as pessoas que querem, que entendo que são a maioria, fazer certo. Então, o compliance ele é uma parte, um pilar de uma engrenagem maior. E se for pensado de uma forma isolada, a chance de ser algo ilhado, sem efetividade, é muito grande, muito grande. Então, a reflexão de que a integridade não é um meio é perfeita. Né? Ela tem que ser pensada como algo atrelado às atividades finalísticas. Assim, primeira coisa, qual o resultado da minha organização? Qual é o nosso objetivo aqui? O nosso objetivo eu sou uma área de seguridade social e meu objetivo é entregar os benefícios de seguridade para os cidadãos, ok? Então, a integridade vai vir no sentido de entregar isso e entregar para quem precisa, não entregar para quem não precisa, impossibilitar ou diminuir as chances de que pessoas levem vantagem no meio desse processo, mas, ao final, o objetivo da minha organização pública é conceder esses benefícios. E sem isso, o compliance não faz, a integridade não faz o menor sentido. Ela é parte de uma engrenagem, ela não é um fim em si mesma. Pelo menos da forma como eu vejo e enxergo isso, não só nas organizações públicas, mas em qualquer organização pública, privada, terceiro setor, enfim. Ela não pode atrapalhar, ela tem que ser uma ferramenta de gestão acima de tudo. Agora, eu posso começar a fazer as perguntas? Claro, fica à vontade. Uma das perguntas que eu tinha inicialmente, dentro de meia hora eu vou recolher as perguntas do público, né? Uma das perguntas que eu tinha inicialmente justamente era essa: qual a relação do compliance com esse tripé integridade, dever de prestar contas e transparência, né? Mas eu acho que tu já respondeste. E eu acho que é importante também dizer que, se nós estamos falando de organizações públicas, prestação de contas e transparência, elas acabam ganhando um papel até mais relevante do que se nós estivéssemos falando de organizações privadas. Né? Porque tudo que é feito dentro do governo, ele tem por finalidade entregar algo para quem é de direito beneficiário dessa ação. Então, não faz sentido se fazer algo que não seja transparente
e que não se detalhe exatamente para quem é o titular desse benefício, desse serviço público, como está sendo feito, a forma como as coisas estão conduzindo, os resultados. Então, faz parte da entrega do produto dizer como ele está sendo entregue. E isso, numa organização pública, é essencial. Então, esse tripé não é por outra razão que o decreto que eu mencionei há pouco, ele estabelece prestação de contas, transparência, integridade como pilares, e capacidade de resposta também, como pilares da boa governança. Então, eu acho essencial que essas coisas se conectem. Nem sempre é fácil, e muitas vezes a gente também tem que tomar cuidado com posições que não admitam exceção, nenhum princípio ele é absoluto. Transparência é um princípio, transparência deve ser almejada, sim, mas tem informações que têm que ser resguardadas, por exemplo. E hoje em dia a gente vê que um grande problema, uma grande quebra de integridade é justamente o vazamento de informações sigilosas, vazamento de informações que têm impacto, às vezes, no mercado. Então, nem sempre a transparência ela vai caminhar passo a passo com a integridade. No fundo, o que você precisa ter é um equilíbrio entre esses pilares para objetivar a boa governança. Agora, Renato, no caso do compliance, ele tem vários vieses, né? Compliance no setor privado, compliance ambiental, compliance de segurança da informação. Aqui, em específico, nesse caso, que hoje nós estamos conversando sobre governança pública e programas de integridade. Esse compliance com viés em programa de integridade, o que tu diria, qual é a principal característica dele, qual é a diferenciação em relação aos demais? Interessante a pergunta. O que acontece? Certa vez eu estava num avião, indo para alguma praia bonita aí do Nordeste, e aí no avião estava escrito compliance atrás da poltrona. Né? Aquele compliance certamente não é o compliance do qual eu estou falando aqui agora. Aquele compliance é o compliance com relação que compliance vem do verbo comply, de conformidade, né? Então, a conformidade com relação às legislações ou às normas de tráfego aéreo, de segurança, de voo, né? Quando a gente fala da integridade como assumida pela lei anticorrupção e da forma como está sendo implementada há alguns anos em organizações públicas e privadas, para diminuir os riscos de responsabilização também, aqui a gente está falando de um compliance anticorrupção, ok? Que é um segmento, como você colocou. Você tem um compliance regulatório específico de cada área, você tem um compliance também relacionado à segurança, como foi colocado. Você tem, até mesmo se a gente for pensar na parte punitiva, você tem um compliance que tem a ver com questões bancárias, questões antitrust a favor da concorrência, né? Ou seja, você tem uma série de compliances existentes. E lógico que não faz sentido que a organização tenha um compliance officer para cada... Imagina, você liga para o compliance officer anticorrupção, não, isso aqui é do compliance officer regulação, vou passar aqui para o compliance officer que trata de outro assunto, mas daqui a pouco a gente vai ter uns 15 mil compliance officers nas organizações. Não é isso. Na verdade, há uma sinergia de tudo isso, depende da organização,
ok? O que se espera é que as organizações passem a ter um olhar anticorrupção. Isso é inequívoco pela realidade, pela importância do tema, pelo efeito nefasto que isso tem para os resultados e para a governança das organizações, entende? Então, por conta desse segmento, é que foi criado uma legislação específica, é que foram colocados à mesa alguns incentivos específicos atrelados à não responsabilização ou à mitigação de responsabilidade, tá? Então, o compliance anticorrupção, ele não se confunde com os outros, mas ele também não pode ser pensado como algo desconectado, né? Basta a gente pensar, sei lá, eventualmente um ato ilícito, ele pode ser um ato ilícito, pode ser uma corrupção, ele pode ser uma infração a uma legislação anticoncorrencial, ele pode ser uma infração a uma legislação específica do segmento bancário ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, as coisas se conectam. As coisas se conectam. Então, tudo isso tem que ter lógica dentro de uma organização. Se eu for um banco, faz sentido eu ter uma sistemática. Se eu for um órgão público, faz sentido eu ter uma outra sistemática. Se eu for uma empresa exportadora, faz sentido que eu tenha uma outra sistemática. Depende da organização. Agora, é um assunto que veio para ficar. A parte anticorrupção é um assunto que veio para ficar. Seja de forma autônoma, seja conectado com todos esses compliances. Para finalizar, eu não vejo muita diferença entre o compliance. Tem algumas especificidades, a gente pode até abordar nessa live, mas eu não vejo uma diferença muito grande a ponto de definir como segmentos diferentes uma integridade, um compliance numa empresa privada ou no setor público ou em outro tipo de organização. Eu acho que a finalidade é a mesma, os cuidados eles são muito parecidos, ok? Talvez os desafios são particulares e deve ser pensado pensadas soluções particulares para que dê certo. Mas é parte da mesma lógica. Não vejo como segmentos específicos. Assim. Um mesmo livro que um compliance officer do setor público lê, eu acho que um compliance officer do setor privado deve ler necessariamente. O setor público ele tem algumas características que tornam as coisas mais difíceis em alguns sentidos, em outros talvez um pouco mais fáceis, é diferente, ok? Mas a lógica do que você tem que montar, do objetivo que você quer atingir, que é moldar comportamentos de pessoas, fazer com que as pessoas ajam de forma correta, é o mesmo em qualquer organização. Eu estou de acordo, até porque esses atores, público e privado, eles estão na mesma arena aí negociando, em licitações, se encontrando, né, em licitações, na celebração de contratos, etc. Eu estou de acordo, também não muda, até porque a maioria, as publicações, inclusive essa aqui, não estou fazendo propaganda, mas é que ela é muito boa mesmo, ela tem textos tanto de profissionais da área pública quanto da área privada, né? Exato. É o que... Perfeito. É uma propina oferecida por uma empresa, é uma propina recebida por um agente público. A corrupção, ela não depende necessariamente de um lado privado e público, mas, via de regra, ela acontece assim. Então, se fala muito em vantagem devida, o que é um presente, uma vantagem devida, qual é a relação entre as coisas. Mas o que o agente privado não pode oferecer, em geral, é o que o agente público não pode receber. Então, é uma conexão muito tênue entre esses dois lados da mesma moeda. Sim, não, desde logo. E as situações também de porta giratória, quarentena, porta giratória são situações, conflito de interesses também, é sempre entre situações entre público e privado, interesse público e interesse privado. Sim. Isso, inclusive conflito de interesse é um assunto bastante interessante,
E a gente vive muito acho que talvez influenciado pela política, a gente acaba sendo muito radical nas soluções que nós pensamos, né? Então, é, você ouve pessoas dizendo, conflito de interesse é normal, não tem o que fazer. E você ouve também coisas do tipo, olha, a gente tem que eliminar o conflito de interesses, né? Como assim o presidente do Banco Central, ele vem de um banco privado, né? Eu fico pensando, meu Deus, ele devia vir da onde? Da igreja? Do joguinho de pebolim ali da esquina, assim, me parece que o cara que mais entende de mercado, ele deva vir do mercado, né? Então, quando a gente pensa em conflito de interesses e relação entre público e privado, o grande ponto é chegar no equilíbrio, ou seja, você não negar a realidade e não impedir que essa relação saudável se materialize, mas, ao mesmo tempo, colocar alguns limites. E esses limites podem ser tão somente uma política de transparência, em alguns casos, né? Então, se o só para seguir o nosso exemplo, se o presidente do Banco Central ele trabalhou no Itaú, dê publicidade a isso. Diga exatamente com que ele trabalhava no Itaú, porque em determinadas decisões que ele for tomar, ou determinados cursos de ação, isso vai estar claro para todos. E aí ele vai poder, eventualmente, se declarar suspeito ou impedido de tomar uma decisão. Todo mundo que estiver participando vai entender o bias, o viés que pode existir de alguma decisão, e você pode colocar alguns freios e contrapesos para balancear essa tendência. Agora, impedir que o bias, que o viés exista, é o mesmo, me parece, é quase como impedir que as pessoas existam, né? Você não vai ter nada puro. Essa ideia de uma pureza, de uma parcialidade absoluta, ela é inatingível. O que você pode fazer é construir situações, modular situações para que os riscos reais desse tipo de conflito não se materializem e criar condições para que esse conflito ele seja gerenciável. A literatura hoje fala em gerir conflitos, não eliminar conflitos. Eliminar conflito é uma coisa inalcançável. Gerir conflito é algo possível, né? Perfeito. E, assim, o que eu penso, assim, que nessa situação, em temas de integridade, fraude e atos de corrupção, na questão de controle, o que a auditoria ou a gestão de riscos, ou o controle interno e externo também, falando desde o ponto de vista do controle externo, seria o que nós fazemos ver o que saiu da linha e reconduzir de novo para a linha da integridade, e não fazer terrorismo ou enveredar num punitivismo fanático, não, mas é uma recondução, uma prevenção, uma detecção e uma recondução para os objetivos de missão institucional, né, os objetivos institucionais. E, nesse sentido mesmo, eu penso que seria um realinhamento, né? Sem dúvida. O controle ele tem muito a refletir. Ele tem que refletir muito sobre o papel que ele tem para o controle, seja interno ou externo, para os resultados. Porque em situações em que tudo é suspeito, nada é feito, ok? E você acaba privilegiando quem faz errado, porque quem faz errado arruma uma brecha. Quem faz certo fica paralisado, né? Então, o limiar do controle, as formas de controle, elas também determinam o resultado, né? Tem trocentos experimentos que demonstram que alguns tipos de controle aumentam a probabilidade de corrupção, ao invés de diminuir, né? Aquele mantra de que o controle, ele se não prejudica, também não atrapalha, ele é bastante falacioso, pelo menos na minha concepção.
controle ele pode atrapalhar e muito, né? Ele pode tirar a motivação intrínseca das pessoas, ele pode fazer com que pessoas que originalmente não fariam errado acabem por fazer, por diversos motivos. Então, acho que todo mundo tem que estar alinhado nesse norte, né? Essa situação de pandemia é um exemplo muito, muito claro disso, né? É lógico que os riscos são maiores, porque você tem uma probabilidade maior de contratações emergenciais, logo, você tem mais chance de que o procedimento regular, cartesiano definido, não seja seguido, ok? Os preços aumentam porque o setor privado se beneficia também dessa maior demanda, né? Você imagina, você está demandando mais um produto, uma lei normal de mercado, é que você aumenta, então, o preço do produto, ok? E o setor público está sempre nesse impasse de comprar mais barato. E aí, dependendo da forma como o controle age perante essa situação, a única coisa que você vai ter é todo mundo parado, com medo de assinar qualquer coisa, porque, não, se eu pagar um valor um pouco mais caro do que a média, eu vou ser penalizado. Mas, gente, os valores aumentam, né? Se partir desse pressuposto, se a gente entender que é irregular qualquer tipo de contratação que for um pouco maior do que o valor praticado normalmente, ninguém vai assinar nada. Eu, por exemplo, não vou querer assinar nada nesse sentido, porque daqui a pouco vem um controle interno ou externo e me dá uma paulada. Por que eu faria isso? E aí o serviço não é entregue. Aí você pode chegar ao cúmulo de ter uma situação que a gente está vivendo de pandemia e não ter remédio. E aí tem gente morrendo. E aí a gente volta para aquela conversa inicial da governança, integridade, da relação entre as coisas. Não adianta nada você pensar em integridade se você não está entregando para a população os serviços, os bens a que você se propõe. Então, essa é uma discussão complexa. Eu acho que ela merece ser conversada em termos mais reais e não com base em cortes e em pressupostos de que, pronto, pandemia, todo mundo agora está babando para uma oportunidade de fazer uma coisa errada, vamos aqui caçar as bruxas. Enfim, isso pode ser um tiro que vai pela culatra, né? Tem que ser pensado com bastante cuidado, né? A gente tem que entender que as ações elas têm repercussões importantes, né? Não necessariamente algo que a gente faz com a finalidade de inibir desvio vai inibir desvio. Aquele ditado de que de boas intenções o inferno está cheio, ele tem lá a sua verdade. Em algumas situações a gente quer inibir, mas a gente só piora. E eu acho que tem que estar atento, a gente tem que entender a natureza do comportamento humano acima de tudo. Acho que esse ponto é central. Você, Rosana, fez o curso também, o mestrado na IACA, já teve a oportunidade de conversar com professores muito interessantes, que têm uma mentalidade bastante não usual, vamos colocar assim, e o comportamento das pessoas não necessariamente é tão cartesiano, racional, objetivo, como se pressupõe ser. Isso muda tudo, né? Olha, agora, obrigada, assim, tu chamaste a atenção para tu abriste uma janela agora, sobre essa questão do impacto psicológico do controle, no gestor, na gestão, né, nos gestores, mas também o impacto psicológico em quem está controlando também, quando está num processo nesse processo de controle interno, né, levando a cabo uma auditoria interna, um controle interno, né, na gestão de riscos, assim, com a tua experiência acadêmica e experiência profissional, o que tu tens observado sobre essa questão do impacto psicológico do controle
e no que diz respeito à promoção de programas de integridade, no caso, o impacto psicológico numa organização, em pessoas de uma organização que estão em processo de implantação de um programa de integridade, mas também naquele, assim, como que tu vês isso, assim? Que vai depender do grau de maturidade da institucional da organização, de receber aquilo, de recepcionar, de pôr em marcha esse programa de integridade. Eu vejo que tem um vício, muitas vezes não detectado pelos órgãos de controle, às vezes até incentivado pelos órgãos de controle, já no processo de mapeamento e gestão de riscos. O risco do risco, que é justamente o seguinte: quando você lê esses manuais de gestão de risco, às vezes passa desapercebido que o cálculo da probabilidade de acontecer é algo muito subjetivo. E você, via de regra, dá uma competência de determinar a probabilidade para pessoas que veem risco em coisas que não têm risco. E isso impacta tudo, né? Então, as pessoas não reparam diversos vieses que existem nessa probabilidade. Às vezes, aconteceu 10 vezes. Mas se aconteceu 10 vezes, mas o número de processos total é 10 milhões, a probabilidade é ínfima. Mas a outra, esse aconteceu 10 vezes, a outra só aconteceu duas, mas duas no âmbito de 10 é 20%. 50 no total de 10 mil é muito menos, entende? As pessoas não reparam esse denominador, por exemplo. Às vezes elas vivenciaram uma situação e acham que aquilo é regra, sendo que foi uma experiência muito pessoal, elas estão ali emocionadas com aquilo e tendem a achar que a chance de acontecer é muito maior do que a chance real. As pessoas criam narrativas, né? Elas, não, isso tende a acontecer assim, elas vão ligando os pontinhos, não vão preenchendo ali com coisas da cabeça delas, isso aqui faz sentido. Nem sempre o que faz sentido é o que acontece, né? E assim vai. E muitas vezes a probabilidade vai lá para cima, o risco vai lá para cima, logo o controle que tem que ser proporcional ao risco vai lá para cima. Então já começa por aí. Muitas vezes a probabilidade ela é um pouco falseada e a necessidade de controle acaba sendo muito maior do que ela é em realidade. E além disso, ainda que esse controle fosse necessário, porque o risco é alto, tem a questão da natureza humana, tem a questão das pessoas, né? Várias pesquisas já indicaram que a maioria das pessoas elas não fazem errado sempre, nem fazem certo sempre. Elas são pessoas muito moldadas pelo ambiente que elas vivem, pelo que os outros fazem naquela circunstância, né? A gente é assim, né? Às vezes a gente faz uma coisa errada e certa, entre aspas, durante uma mesma semana e nós somos a mesma pessoa. Mas acontece que em determinado ambiente a gente é confortável fazer algo e no outro não é. E a gente age diferente em ambientes diferentes. Mas o fato é que a maioria das pessoas elas querem se ver de forma honesta. Elas não são pessoas cleptomaníacas que chegam à noite, jogam dinheiro para cima e começam a rir, como naqueles desenhos do Walt Disney, né? Então elas têm uma vontade de parecer que são honestas, ainda que pratiquem atos desonestos, elas racionalizam, elas inventam desculpas para o que elas fazem, e elas teriam motivação para fazer certo. E aí que vem o ponto dos controles. O controle, ele é uma interferência de fora. Ele é você está mexendo, é uma, entre aspas, motivação extrínseca. Você está ali interferindo em algo que alguém faz, ok? Só que a maior parte das pessoas ela já é automotivada para fazer certo. E às vezes, quando você coloca o controle, você começa a acostumar a pessoa com o controle. E ela começa a ser determinada pelo que vem de fora.
E daqui a pouco, se você não fica motivando ela pro resto da vida, daqui a pouco ela que está condicionada agora ao que vem de fora e nem precisava disso, ela começa a ter incentivos para fazer algo errado. Sem contar que, assim, em palavras bem tentando dourar a pílula, o controle enche o saco mesmo, no sentido de tirar a motivação das pessoas de coisas que elas gostam de fazer, né? Então, daqui a pouco ela está fazendo algo que ela gosta de fazer, mas o controle ele tira toda essa motivação que ela tem. E isso pode fazer com que as pessoas tenham reações adversas não esperadas a aquilo tudo. Enfim, esse é um assunto que a gente podia ficar falando, eu acho que uns 3 dias, me dá muito prazer falar sobre isso. Mas o fato não é que o controle ele é abominável, não é essa a mensagem que eu quero passar de forma alguma. Essa minoria das pessoas que fazem errado sempre, primeiro, para começar, elas só podem ser impedidas com controles ou com mecanismos de detecção bem... E essas pessoas causam mal às organizações. E em alguns processos, algumas atividades, o controle é essencial mesmo para as pessoas que têm essa motivação intrínseca. O que eu digo é que quem implementa os controles ela tem que ter esse olhar. Ele tem que entender o efeito disso, né? E tem que ser capaz de avaliar se esse remédio ele é interessante ou se ele não vai ter efeitos colaterais mais amargos do que o próprio benefício que ele quer trazer. E, em geral, as pessoas só pensam que isso vai ser benéfico. Nunca pensam como isso pode atrapalhar as pessoas, as organizações no dia a dia. E de um ponto de vista mais lato, senso, e pensando nas organizações públicas, esse excesso de controle, de foco em procedimento, leva a uma paralisia. Aí eu acho que é mais nefasto ainda, porque o funcionário no setor privado ele acaba tendo outros incentivos, eventualmente até remuneratórios, para agir. O funcionário no setor público, se ele se perceber numa situação em que o agir é altamente arriscado e o não fazer nada é extremamente cômodo, não há dúvidas sobre o que ele vai optar, né? Não há dúvidas sobre qual caminho ele vai seguir. E aí o controle ele acaba sendo mais um remédio amargo do que uma solução que gera resultado. Muito bom, assim, essas tuas observações desde a psicologia, né? Essa aqui é um pouco tentar pensar, entender as pessoas como elas são na verdade, né? Sim, e a dinâmica de grupos também, né? Como funciona essa dinâmica de grupos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Certo. Renato, nós já passamos, assim, 10 minutos dos 30 minutos, né? 40 minutos já. Olha, passou rápido. Agora não me chegou nenhum... Está passando rápido. Não me chegou nenhuma pergunta. Eu estou aguardando aqui se foi feita alguma pergunta no chat. Mas, assim, eu tenho aqui algumas 2 perguntas ainda, algumas perguntas, né? Próprias. No caso, tu terias alguma coisa a dizer sobre essa obrigatoriedade dos programas de integridade no âmbito da administração federal, né, que foi estabelecido com o decreto 9203 de 2017, e como isso está funcionando, assim, uma visão geral, na administração pública federal, porque na esfera estadual eu ainda não visualizo essa onda acontecendo, né? A gente sabe que vai por esferas e vai por ondas, né? Começou na iniciativa privada, no setor privado, agora no setor público, administração pública federal. Se tu tens alguma coisa a dizer.
E tenho mais uma pergunta sobre uma etapa, a terceira etapa de expansão do programa de integridade no âmbito federal, que seria já a extensão às políticas públicas implementadas e monitoradas por determinado órgão ou entidade federal, e também aos interessados, às partes afetadas. Mas aí vamos por etapas, né? Com relação ao primeiro ponto, eu acho o seguinte, a integridade na administração pública, de fato, ela é algo menos maduro do que em instituições privadas. E o fato de ser obrigatório, ou o fato da estratégia indicar que eles devam ser obrigatórios, responde a uma necessidade que, infelizmente, existe de priorização dentro dos órgãos públicos, muitas vezes influenciados por nós do controle. Porque o que acontece? Os órgãos, a administração, ela tem que fazer o que a lei manda fazer, né? E ela tem que cumprir aquilo. E aí ele tem uma série de competências nas organizações que advêm de normativos, ok? E aí, quando você trabalha com algo que não vem de normativo, e aí você vai priorizar dentro de uma organização, muitas vezes até para ter recurso, você acaba ficando lá embaixo. Então, quando você alça isso para algo obrigatório legalmente, você acaba dando mais condição para quem está dentro das organizações para brigar por recurso, para brigar por prioridade, para tentar estimular o tema. Então, assim, se você está no setor privado, em que isso é claramente necessário e as pessoas estão convencidas disso, a solução se faz. No setor público, ainda que isso seja clara necessidade, se você tem obrigações legais a cumprir com pouco recurso e poucas pessoas, dificilmente aquilo que você mesmo acha importante vai ser priorizado, porque a priorização ela acaba tendo como um critério fazer o que é uma obrigação legal. Então, eu acho que acaba sendo uma necessidade ser obrigatório no setor público. Esse é um ponto. Não sei se é o caminho recomendável. Eu tendo a achar que esse é um processo que tem que ser muito voluntário, no sentido de que começa pelo um comprometimento da alta administração, passa por um convencimento do que é certo ser feito e uma autenticidade do que é feito, muito mais do que um monte de medida formal. Então, eu acho que a obrigatoriedade ela é importante para o setor público, não tanto pelo sentido de que se é obrigado tem que fazer, mas pelo sentido de que só assim às vezes que é possível priorizar, sabe? Esse é um ponto. Agora, é um desafio no setor público implementar a integridade, por quê? Porque o serviço público, como um todo, ele é uma ilha de manutenção de status quo. Então, você tem uma série de setorizinhos que fazem isso há não sei quanto tempo e querem continuar fazendo isso o resto da vida. Então, é muito comum numa organização pública, você tem lá uma comissão de ética, que sempre fez o que fez e quer continuar fazendo. Você tem uma ouvidoria, às vezes uma unidade correcional, você tem o pessoal dos controles, e cada um vivenciando no mundinho deles. No dia em que vem uma noção de integridade, entre aspas, para coordenar um processo dentro de uma organização, você começa a ter ciúme, você começa a ter dificuldade de cooperar. Então, o fato de ser muito difícil quebrar ou fazer reengenharias dentro do setor público faz com que esse processo seja mais doloroso, porque tem muita gente ali que se viu fazendo coisas durante muitos anos e a partir de agora tem que pensar numa lógica mais sistêmica, o que é muito complicado.
Então, acho que esse é um grande desafio para as organizações públicas. É um desafio que a obrigatoriedade não resolve, porque as outras coisas também são obrigatórias, entende? Vai ter uma lei falando das obrigações de receber as denúncias e falando que a ouvidoria é responsável, vai ter outra lei dizendo que a unidade correcional tem que fazer aquilo, que a ética tem que ser assim, acolá. Então, assim, o que não faltam são leis. Então, assim, o fato de ser obrigatório só faz com que não saia em desvantagem, mas também não resolve nada o problema. Então, é muito importante que essas organizações públicas consigam, tem alguém ali que consiga pensar aquilo de uma forma mais ampla e que consiga fazer um meio de campo entre as diferentes áreas. Caso contrário, aquilo ali só vai ser mais uma caixinha que vai ficar batendo cabeça com as outras eternamente. E o que eu tenho visto para complementar a questão é que isso continua sendo um desafio muito grande nas organizações públicas, muito grande. Então, o decreto, por exemplo, os normativos da CGU que estabelecem que tem que ter a integridade, dizem que tem que ter uma unidade de gestão da integridade. Se a gente for pelo formal, você vai ver pelo painel que boa parte dos órgãos e entidades públicas federais já tem uma unidade de gestão da integridade. Isso significa o quê? Que eles têm uma unidade de gestão da integridade. Possivelmente não significa muito mais do que isso, né? Porque se eles não conseguiram conectar tudo ali dentro, se não é possível, como é que eu vou dizer, que tudo isso se converse, na verdade vai ser mais uma caixinha para ficar ali disputando orçamento, disputando competência e assim vai. Sem contar uma tendência no setor público de pegar esses normativos e falar assim, ó, você não pode fazer tal, aqueles códigos de ética e conduta que parecem uns tratados, né? Não funciona, simplesmente não funciona. Dizer que a pessoa tem que cumprir lei, isso é uma falácia bem legal, né? A pessoa não pode se argumentar que não conhece a lei. Eu desafio alguém que conheça todas as leis. Eu desafio alguém que diga quantas leis a gente tem no Brasil, quantas leis a gente tem nos estados. Eu desafio alguém que entenda disso. Então, essa é uma grande falácia. Na verdade, a organização ela tem que dizer claramente o que as pessoas não podem fazer da forma mais simples, mais objetiva possível e tentar focar nisso. Né? Então, assim, tentando finalizar a tua pergunta, tem avançado, mas eu acho que tem avançado muito num viés formal. Como, infelizmente, é a pegada da administração, né? Muito formalismo, muito cumprimento de procedimento, falava, faz a avaliação de risco. A pessoa está mais preocupada em ver se alguém diz que fez a avaliação de risco do que se preocupar se houve, por exemplo, esse tanto de viés que a gente conversou anteriormente. E assim vai. Então vamos. Daqui a pouco tem gente medindo pelo número de controles, e aí você sabe que vai me matar, né, pela conversa. Daqui a pouco, ó, se você tem tantos controles, você está melhor do que outra organização que tem menos. E aí a gente tem essa mania de piorar o que gera ruim. E com relação ao avanço para as partes relacionadas, eu acho que é importantíssimo. Essa é uma conexão que precisa ser feita. Né? Se você está falando, por exemplo, de uma agência reguladora que tem como foco regular o setor elétrico, você tem que ser um exemplo e tem que dialogar com o setor, com as empresas desse setor. Entende? Que muitas vezes são as empresas que são beneficiadas pela decisão que você toma. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Então, pensar nas partes relacionadas, eu acho que nada mais é do que pensar nos seus próprios riscos. Se eu sou uma agência reguladora do setor elétrico, os meus riscos têm a ver com cooptação de decisão, tem a ver com suborno que possa ser oferecido para tomar alguma decisão, tem a ver com eventuais conflitos de interesse que a gente falou mais anteriormente. Então, se você
de alguma forma, fizer uma ponte com as partes relacionadas e não tentar também direcionar a atitude delas ou estabelecer algum tipo de incentivo para que elas também tenham compliance, dificilmente você vai atingir seu objetivo, porque, de novo, vocês estão estão em diferentes pontas de um mesmo processo. Se as empresas se sentem legitimadas para oferecer um suborno, muito possivelmente existe uma prática de aceitação com relação a isso dentro dos órgãos e assim vai. Então, eu acho que é essencial. Seguir para isso é essencial. É uma fase de maturidade, sem dúvida. Acho que faz sentido você começar pelo começo, pela coisa mais básica, tem uma estrutura assim a colar, mas se não chegar nesse ponto de conversar com quem é o beneficiário do teu serviço e tentar ser um exemplo para esse segmento, dificilmente o avanço vai ser efetivo. Perfeito. Renato, chegou uma pergunta aqui, e a pergunta é o seguinte: qual a relação entre governança e compliance? A governança teria um sentido mais abrangente? Sim, eu entendo que governança é mais abrangente do que a integridade. Porque não adianta... Como é que eu vou colocar? Não adianta ser íntegro se você não entrega resultado algum, ok? Mas em algum sentido, eu vou tentar explicar o que estou dizendo, faz sentido você entregar resultado não sendo totalmente íntegro. Por quê? A governança, ela é uma capa em que a integridade é um pilar, em que ela é uma parte determinante para o todo, ok? Então, a integridade ela serve à governança, e não a governança serve à integridade, pela forma como eu vejo. É bem interessante para a pessoa que fez a pergunta ver esse decreto do governo federal, se eu não me engano, é o decreto 9.205. Depois eu vou confirmar o número. Mas justamente ele estabelece a integridade como um pilar da governança. E é isso. A integridade ela é um dos objetivos da governança, mas não o único. Né? E sem a integridade você não tem uma boa governança. Isso é fato, ok? Mas você pode falar de governança sem falar de integridade, você consegue, é tangível. Agora, você falar de integridade sem falar de governança, para mim é algo intangível, porque você não tem nem objeto. Você está usando integridade para quê? Se não é para entregar os serviços para a sociedade e fazer o que você tem a missão de fazer enquanto servidor público ou enquanto órgão público. A pergunta parece simples, mas não foi, né? Na Não, verdade. Não, ela aparentemente é simples, mas na verdade não é. E assim, o decreto, pelo menos o que eu tenho aqui, o número que eu anotei, é 9203 de 2017. Isso, perfeito. Mas, se não me falha. Mas até porque esse não fazer, esse não entregar o produto, ou não entregar os serviços, ele caracteriza omissão também. Né? Sim. Não fazer é omissão, né? Do poder público, no caso, né? Essa não prestação de serviços, esse não operar também no devido prazo, porque há prazos, né? Porque se você for pensar a integridade de uma forma isolada, como um fim em si mesmo, se você não faz errado, correto? Então, assim, não fazer pode ser um não problema. Sim, para a integridade, sim. Para a governança, é um grande problema. Entende? Então, assim, não fazer nada e, ao mesmo tempo, que é uma condição quase sine qua non, não fazer nada errado, para a integridade, tá ok. Às vezes eu não descumpriu nada, não fez nada errado, enfim. Para a governança é nefasto, porque você não entregou nada, não entregou resultado, não fez o que deveria ser feito. É por isso, de novo, que tem que pensar
e uma coisa atrelada à outra, né? Porque para a integridade, se for pensar nisso, ser estrito nisso, não fazer é muito cômodo. Você não faz nada errado. Você não quebra nada, você não quebra nenhum tipo de regra. Então é ótimo para a integridade, não para a governança. Você não entrega nenhuma política pública, né? Não é diligente com a política pública, no caso, emergencial, ou mesmo assim. Sim, claro, Exato. claro. Por isso que, às vezes, quando você vai demais para isso, extremo nisso, você pode chegar a uma situação em que você não entrega nada. E enquanto agente público que tem medo de ser responsabilizado, é algo muito, muito complicado. Então tem que pensar num todo. Eu acredito que falar de integridade tem que vir junto com governança. Senão fica uma discussão um pouco sem sentido, parece que você está correndo atrás do rabo. Você está pensando em algo que não é uma finalidade em si mesma. O objetivo da minha instituição é fazer as coisas corretas. Não, o objetivo da sua instituição, final, é entregar o que você tem que entregar. Entregar da forma correta é uma parte que tem que ser cumprida. Mas você tem que entregar, entende? Então, acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. Muito boa discussão. Nós chegamos já a 15h28. Eu te passo as considerações finais. E se tu tens alguma coisa para acrescentar, não, eu agradeço demais a oportunidade. Eu acho que essas conversas elas são sempre muito produtivas. Às vezes elas geram mais inquietude do que resposta, mas acho que isso é parte do que a gente faz mesmo. É um pouco quebrar alguns paradigmas, né, que eventualmente mais nos atrapalham do que nos ajudam. Eu vejo que enquanto já tendo ocupado diversos cargos no setor público, responsáveis por avaliar programas de integridade de empresas, enfim, acho que o setor público tem um papel preponderante, não só para ele mesmo, mas para induzir todo esse mercado que está pujante, que está crescendo por aí da integridade, do compliance, e é necessário que se separe o joio do trigo, assim, que não se estabeleça um incentivo pelo excesso, e sim um incentivo pelo fazer correto, mas acima de tudo fazer algo que é o necessário. Né? Não faz sentido essa conversa se a gente não pensa o resultado último de qualquer organização, seja pública ou seja privada. É isso, agradeço muito, Rosana, muito obrigado, foi um grande prazer te reencontrar e ter a oportunidade de conversar com o pessoal nessa tarde, tá bom? Igualmente, assim, foi um prazer e foi muito proveitosa a nossa conversa. Um abraço bem grande e até a próxima. Eu só quero agradecer ao gestor da Escola Superior de Controle Externo, ao diretor da Escola também de Superior de Controle Externo do TCE Maranhão e à Secretaria de Tecnologia e Inovação, bem como a ASCOM. Boa tarde. Agradeço. Boa tarde, pessoal.